18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karine Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, muito obrigada pela sua companhia. Valeu. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. É claro que também estamos sempre contando com a sua participação aqui no 18 horas em o nosso WhatsApp à sua disposição, 994887592, Karine. É a senha pra você falar com a gente, né, Carlão? Manda o seu zap, manda a sua mensagem pra participar aqui do 18 horas com a gente. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise na segurança pública. Facções criminosas controlam as ruas dos bairros. O governo federal prevê repasse de 730 milhões de reais para combater os desmatamentos e incêndios. Policiais militares do Amazonas estão com salários defasados em pelo menos 30%. Polo Industrial de Manaus fecha janeiro deste ano com aumento de 3,6% em relação ao ano passado. 6 horas e 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil, mais uma vez, boa noite, sejam muito bem-vindos, estamos juntos até às 7 da noite com os destaques desta terça-feira, 9 de abril de 2024, no ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Bom, Carlão, e a gente vai começar o programa de hoje com mais um absurdo. Escuta essa. Você lembra, né, do motorista que matou o mototaxista depois que invadiu a contramão do viaduto lá de Flores? Né? Pois é, falamos sobre isso ontem. Bom, ele teve a liberdade provisória concedida hoje de tarde. A decisão é da juíza Temis Lourenço. A magistrada também determinou fiança de R$14 mil e proibiu o motorista de dirigir. Bom, segundo as investigações, Fábio da Silva Moreira, ele que invadiu a contramão de Flores, de 39 anos, invadiu a contramão da via num carro e atingiu o mototaxista Irivaldo Silva da Conceição, de 36 anos, que morreu na hora. Depois do acidente, o motorista, né, o Fábio da Silva Moreira, ele se negou a fazer o teste de bafômetro e foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito, porque a garupa, que era a mulher do mototaxista que morreu, ficou gravemente ferida e segue internada no hospital com os braços e as pernas quebradas. Até foi a informação que a gente deu ontem. Ela está em estado grave. Ela ainda, está em estado grave ainda, e ele, o causador disso tudo, está livre, em liberdade. Leve e solto. Hora 6:04, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, Manaus está dominada pelas facções criminosas. Até aí, nenhuma novidade. Nós já convivemos com essa realidade, inclusive já há alguns anos, já há um bom tempo. Manaus se transformou numa gigantesca área vermelha. É o que se observa. Onde quem manda, quem dita as regras são simplesmente os traficantes. São as facções criminosas. Carlão, que tem um controle total da situação. Temos aí várias áreas em Manaus onde a gente a pessoa só entra se tiver a autorização dos líderes das facções. Não tem jeito. E agora chegou ao cúmulo, gente, deles determinarem quem pode ou não circular em determinadas ruas. Olha, Karine, foi o caso de um homem identificado apenas como André, de 24 anos. Ele foi assassinado com 3 tiros após desobedecer às ordens de criminosos para não transitar pela rua 49 do bairro Novo Aleixo, que fica na zona leste de Manaus. E o repórter André Meirelles tem mais informações a respeito desse assunto. Ele está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Então, André, a polícia já identificou quem matou esse homem lá no Novo Aleixo? Olha, Karine, a resposta das autoridades é que as investigações seguem para tentar identificar e localizar o suspeito ou os suspeitos desse crime, né? A gente acredita, claro, no trabalho da polícia aqui do estado do Amazonas e que logo a gente vai ter aí essa resposta da prisão desses autores desse crime, né? A gente vai ficar aguardando, como a gente já sempre trouxe aqui outras informações de um caso que a polícia aqui do estado do Amazonas conseguiu então
localizar suspeitos desse crime e a gente aguarda por isso. Bom, de acordo com o delegado da Polícia Civil, Fábio Silva, a vítima aí foi morta com cerca de 10 tiros. Isso na rua em que, segundo informações da polícia, né, ele não poderia passar por esta rua. A suspeita é de que por algum motivo desconhecido ele acabou entrando nessa rua e foi alvejado a tiros, né? Ele foi alvejado por criminosos que estavam ali no local já, segundo informações de algumas testemunhas. Havia um carro que chegou ali no local e estava aguardando alguma coisa. E foi o exato momento em que esse homem passou por esta rua. Mais uma vez a polícia segue investigando para saber. Ele sabia que não podia passar nessa rua e a polícia segue investigando por qual motivo então ele teria passado por ali. Foi o exato momento em que, segundo informações da polícia, estava ali aquele carro, né, com esses suspeitos que atiraram várias vezes, e desses tiros aí, segundo a perícia, foram cerca de 10 tiros que atingiram esse homem que passava ali pelo local. Exatamente. E segundo o delegado, né, depois desse crime, que os suspeitos fugiram ali do local, no celular da vítima, que foi periciado com autorização, havia conversa dela, na verdade, essa vítima, com membros de uma facção criminosa. A gente vai ouvir a fala do delegado aí, que ele fala sobre essa atuação aí, sobre também essa conversa que teve essa vítima com os membros dessa facção criminosa. Vamos conferir. O indivíduo estava sendo ameaçado, pelo que a gente soube, já não era para ele vir para cá, para essa área, para essa rua, e aí por algum motivo ele resolveu comparecer aqui e foi alvejado. A perícia contabilizou aí 10 tiros, né? Então realmente ele foi executado. A gente está com o celular dele aqui em mãos, aqui, algumas conversas ligadas a tráfico de entorpecente, facção, essas coisas todas, mas agora já leva a perícia para decorrer de mais investigações. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do Fábio Silva, delegado da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas. Esteve ontem, assim que aconteceu esse crime, foi para ali, né, constatado a veracidade dos fatos, porque os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária, que fazem um patrulhamento ali por aquela área, chegaram no local assim que a própria população entrou em contato para informar sobre esse crime, né? Mas só que a gente comentando aqui, falando como é esse crime, Karine, é de uma forma, mas para quem estava lá no local foi um terror, porque os moradores falaram que foram muitos tiros. Isso aconteceu em uma rua aberta, onde várias pessoas estão ali, né, passando pelo local. E aí os autores desse crime, segundo informações da própria população, atiraram sem medo, nem queria saber quem estava passando ali pelo local. A impunidade é a certeza, né, de cometer crime, não vai acontecer nada. É um total descaso com relação à impunidade e com relação à vida humana também. Eles têm certeza da impunidade e o controle da situação. Eles avisaram que a pessoa, né, é o que está se investigando, que a pessoa não poderia passar por aquela rua, passou e pronto, morreu com 10 tiros, uma coisa assim na frente das pessoas, digamos assim, né? As pessoas que estavam passando, as pessoas que estavam morando, que estão em casa, escutaram esses 10 tiros. É uma cena muito violenta. E você não está seguro dentro de casa. Exato. Os caras na rua de casa, né, em qualquer local. Então, é uma situação que realmente... E o desrespeito à vida humana, né? Você dá 10 tiros. E outro detalhe, ele estava ainda lá enganado, não é isso, André Meirelles? Ele errou o caminho, é isso? Exato. E está sendo investigado, né? Sim. Porque, segundo informações da polícia, ele tinha consciência de que não podia passar por esta rua. Mas por algum motivo desconhecido, e por isso está sendo feito, né, a investigação da polícia, ele passou ali pelo local, né? Então, várias hipóteses, né? A gente não é perito nem nada, mas considerado, de repente, alguém disse que estava liberado, ou ele estava à base de entorpecentes, né? Mas isso não pode, ninguém pode proibir, a facção não poderia ter uma facção criminosa, ninguém poderia ter esse poder de proibir alguém de passar por alguma rua. Isso não existe, está errado desde o começo. Cobrar pedágio já está errado, imagina matar. Então se ele é envolvido ou não com tráfico, com isso, com aquilo, o que importa é que a facção criminosa está mandando nas ruas da cidade.
cidade. E essa é a questão dos moradores ali do local que falam que não tem paz, não tem sossego, se vai sair de casa, não sabe aí, né, como é que vai ter a situação. Então eles denunciam que não tem paz nesse local, né? Isso porque eles não conseguem andar com tranquilidade ali pela rua, isso por medo de cenas como essa, né? No momento que ocorreu o crime, isso foi meio da rua ali, como a gente falou, né? Os autores desses disparos aí, dessa arma de fogo, não se preocuparam que estava passando, né, ali pelo local. Então os moradores cobram aí mais segurança. Muitas das vezes, muitas pessoas comentam, mas é uma morte entre eles. Só que o problema aí é que a população tá no meio disso. Se há um tiroteio, uma troca de tiros entre os próprios criminosos, né, pessoas envolvidas com tráfico de drogas, lá está um morador de bem, um trabalhador que está envolvido. E mesmo assim, não pode acontecer isso. Isso não é a revelia. O Estado deveria também responder por essas pessoas e por essas mortes. São cidadãos, está debaixo do Estado. O Estado não pode começar a abrir a guarda, assim, para ter uma organização paralela. É a organização do tráfico e dos criminosos. É entre eles, ok. Não, tudo tem que ser investigado, não é assim? Aí é você legalizar um Estado paralelo criminoso. E não é um assunto, não é algo assim isolado, porque a gente já sabe, tem várias pesquisas, né, que mostram que tráfico de drogas, né, tem dominado vários locais, né? Isso podemos confirmar nas pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apontam que estados da Amazônia enfrentam uma alarmante crise de segurança, né? O Fórum destaca que a gravidade da situação, afirmando aí que quase 60% da população da Amazônia vive de certa forma com medo do crime organizado, né? Esse levantamento detalhado durante todo o ano de 2023 mostra aí que dos 772 municípios aqui da região, 23% tem a presença de grupos ligados aí ao tráfico de drogas, narcotráfico, com 10,4% apresentando disputas territoriais entre aí mais de uma organização criminosa, né? Então tem essa disputa, tanto uma organização criminosa quanto a outra, de acordo com o Fórum de Segurança Brasileiro, como tem a disputa entre eles mesmos, a própria facção criminosa, que são aqueles criminosos, né, que de repente estão devendo aí o tráfico de drogas, fez uma compra, não pagou. Então eles têm o Tribunal do Crime, tem toda essa situação, e no meio de tudo isso tem o quê? A população, Karine. E o Estado que não consegue colocar ordem nem controle nisso tudo, e uma crise na segurança pública do Estado do Amazonas, sem dúvida. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André Meirelles. Agora 6h14, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora nós vamos trazer uma notícia boa para você, porque olha só, o Polo Industrial de Manaus fechou janeiro deste ano com um saldo de 115.244 trabalhadores empregados diretamente e também indiretamente no processo. Isso representa um aumento de 3,33% em relação a janeiro do ano de 2023, o ano passado. E esse bom desempenho, Carlão, também se refletiu no faturamento do Polo Industrial, que fechou janeiro faturando 12,26% a mais, ou seja, no primeiro mês do ano, as indústrias faturaram 15 bilhões de reais, como explica o repórter Felipe Távora. O valor faturado pelo Polo Industrial de Manaus alcançou 3,9 bilhões quando convertido em dólar. O número é 15,57% superior ao valor registrado em janeiro de 2023, quando o PIN fez 2,67 bilhões de dólares. Os 5 principais segmentos industriais do PIN, em termos de participação no faturamento, foram bens de informática, o segmento eletroeletrônico, duas rodas, químico e mecânico. O presidente da FEAM, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antônio Silva, afirmou à equipe de reportagem que a instituição espera que o crescimento continue ao longo de 2024, embora em ritmo mais lento. A estiagem e a crise logística do final de 2023 resultaram em um panorama de demanda represada, para que pode ter se refletido ainda no elevado crescimento registrado em janeiro. As perspectivas econômicas positivas também criam um cenário econômico que propicia a produção e reforço
o nosso otimismo. O PIN também mostrou crescimento nas exportações e mão de obra em relação a janeiro do ano passado. As exportações do setor atingiram 66,9 milhões de dólares, o que indica crescimento de 35,63% em comparação a 2023. Com relação à mão de obra, o polo registrou 115.244 postos de trabalho diretos entre efetivos, temporários e terceirizados, o que indica alta de 3,36% na comparação com janeiro do ano passado. O industriário especialista em projetos industriais e no modelo Zona Franca de Manaus, Saulo Maciel, considera que o crescimento ocorreu devido a uma série de fatores. Um deles é que provavelmente se deva à completa utilização dos insumos e de matéria-prima que ficaram retidos devido à grande seca de 2023. E, adicionalmente, as medidas de retomada para negócios, né? As medidas que se desenharam durante o ano de 2023, como o Programa Desenrola do Governo Federal, que veio renegociando dívidas, reduzindo o grau de endividamento das famílias e permitindo maior margem de consumo, né? E a desaceleração do índice de inflação ao longo de 2023, que aumentou o poder de compra do consumidor, e a reversão do processo de juros altos, que impactou na redução da taxa Selic pelo Banco Central e que vem barateando a aquisição do crédito. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 17 minutos em Manaus, atenção, hein? Os policiais militares estão com salários defasados em pelo menos 30%, é o que aponta o deputado Dan Câmara, como base nos números de 9 associações que representam a categoria. Então, Carlão, o deputado Dan Câmara, ele é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Ele afirma que há 4 anos o governo do Amazonas não reajusta a data base para a categoria. Quem tem mais informações sobre essa situação é a repórter Nathalie Moraes, que está ao vivo aqui com a gente, conversa mais sobre o assunto. Boa noite, Nathalie. Então, não são só os professores e os profissionais da saúde que estão reclamando dos salários defasados do governo do Amazonas, não é? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Não é segredo para ninguém que a segurança pública aqui do nosso estado também está em crise, né, Karime? E aí, né, a revelação veio a público, né, veio à tona aí pelo deputado estadual, ele que, como você disse, o deputado estadual Dan Câmara, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública aqui do nosso estado. Em tribuna, né, na última semana, o parlamentar afirmou que há mais de um ano ele vem tentando uma audiência com o governador Wilson Lima, justamente para tratar aí da recomposição salarial dos servidores da segurança pública aqui no nosso estado. O deputado frisou, ele apresentou ali o documento na tribuna, mostrando que desde o dia 28 de março de 2023, ele aguarda uma resposta do nosso excelentíssimo governador Wilson Lima e até agora eles não foram ouvidos. E aí hoje, Karime, né, ele voltou a falar dessa situação. O deputado, né, Dan Câmara, ele realizou uma sessão de tempo em favor dos representantes da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e também dos bombeiros militares aqui do Amazonas. Inclusive, vários militares participaram dessa sessão parlamentar hoje na Aleã. Vários representantes, né, de sindicatos, de forças sindicais da segurança pública do nosso estado estiveram participando nessa sessão de tempo que surgiu aí depois de um pedido de 9 associações que representam os trabalhadores do sistema de segurança pública do Amazonas para que fosse tratada aí a concessão da data base da categoria, né? O deputado falou aí que há 4 anos, né, o governador Wilson Lima fez o anúncio aí do reajuste da data base dos policiais militares, dos bombeiros, com um acúmulo de perdas de 26,53%, isso ainda lá em 2023. Só que até agora, os trabalhadores não receberam esse reajuste. Então, tem doído no bolso, Karime, já que a gente sabe. Imagina. A inflação não perdoa, né? Exato. A gente sabe que, se a gente for comparar os preços dos produtos, dos alimentos, das mensalidades, né? De tudo. Há 4 anos, de 4 anos atrás para agora. Gente, nem precisa muito, tá? De dezembro para
agora, né? Se você vai no supermercado, você faz as contas ali direitinho, você já sente no bolso. E aí o parlamentar falou e frisou sobre esse assunto. Vamos conferir aí o que disse o deputado estadual Dan Câmara em tribuna na Alean nesta terça-feira. Quero aqui ressaltar a minha indignação em relação ao descaso que o governo do estado tem apresentado em relação à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e, em decorrência, demonstrado com os operadores de segurança pública quando não responde, não viabiliza, não abre as portas para que haja uma conversa para tratar deste tema que é tão relevante para os policiais militares e para os agentes responsáveis pela aplicação da lei. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes, a gente ouviu aí a fala do deputado estadual Capitão Dan Câmara, né? Ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado, falando aí sobre esse pagamento da database. Segundo o parlamentar, inclusive, Karime e Carlão, existem outras demandas das forças de segurança que precisam ser tratadas e resolvidas pelo governador Wilson Lima, como as promoções, a database, né? Eles precisam realmente de um diálogo, já que toda essa situação vem atingindo os policiais militares que estão ativos e inativos, assim como os praças, os oficiais, os civis e também os militares, né? E a gente sabe, a atualização salarial com a database tem algumas perdas, né? A gente sabe que já são 4 anos aí cobrando, o governador há 1 ano foi protocolada e essa reunião não veio, e é isso que o presidente da Comissão de Segurança Pública está cobrando do governador Wilson Lima. Vamos conferir. Não estou falando aqui de aumento de salário. Eu estou falando de um salário que está defasado ao longo de 4 anos, vem se defasando, enquanto o custo de vida aumenta, enquanto a cesta básica aumenta, portanto, os remédios aumentam, tudo aumenta e o salário do policial militar, o salário do policial civil, o salário do bombeiro militar está indo ralo abaixo nesse sentido. Então, nós precisamos da sensibilidade do nosso excelentíssimo senhor governador Wilson Lima, juntamente com sua equipe. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos, né, aí mais uma vez a fala do deputado estadual Dan Câmara, presidente da Comissão de Segurança Pública da Alean. E é claro, a gente deixa aqui o espaço aberto para a Secretaria de Segurança Pública, para a Secretaria de Comunicação, se quiser aí se pronunciar sobre esse pagamento da database, né, dessas promoções dos policiais militares e das forças de segurança como um todo. O espaço está aberto e a gente vai seguir acompanhando aí e cobrando do governo do estado o pagamento desses profissionais. Karime e Carlão. Sem dúvida, Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, o Centro de Convenções Vasco Vasques e também o Clube do Trabalhador do SESI passam a contar agora com um posto de atendimento avançado ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O atendimento nos 2 postos começou na segunda-feira e vai funcionar até o dia 8 de maio, das 8 às 15 horas, com agendamento prévio pela internet, hein, Karine? Carlão, a estrutura aí do TRE foi montada nesses 2 pontos por causa da localização estratégica das 2 áreas. O Vasco Vasques, ao lado da Arena da Amazônia, fica ali na zona centro-sul da cidade. Já o Clube do Trabalhador, no São José 1, fica na zona leste. Nesses postos, vão ser possíveis serem realizados vários serviços, como tirar título, mudar o local de votação, transferir o domicílio eleitoral de outros municípios, também mudar o nome e registrar o nome social. Mas lembrando, como você disse, Carlão, que é preciso agendar antes na internet, lá no site do TRE, que é o tre-am-jus.br.
Beleza, repetindo pra você, anote aí, site tre-am-jus.br. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Vamos para os bastidores da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente, Carlão. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, finalmente foi oficializada a mudança na Secretaria Municipal de Comunicação, como você já havia antecipado aqui pra gente, né, Carlão? O publicitário Jacques Serafim assumiu no meio da crise aí na comunicação da prefeitura, é isso? É isso mesmo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Exatamente, ele chega num momento tenso, né, na comunicação aí da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus. Na verdade, já é um momento de maior ânimo, assim, é um ano que todo mundo está olhando para a Prefeitura por conta da eleição municipal. Mesmo que ainda não esteja em campanha, apesar de todo o clima de campanha e pesquisa eleitoral e tudo mais, é um momento que está todo mundo olhando para a Prefeitura mais do que para qualquer outro poder por conta justamente da eleição. Aí vem dessa saída de Israel Conte, que o Israel Conte, eu acho que dá para comparar ele com o caso do Anwar Samad na saúde, no governo, que todo mundo ficava assim, agora ele vai cair, agora ele vai cair. Cai, não cai. Cai, não cai. No caso era outra pasta, né? Pasta da saúde ali no governo, que é gigantesca, e do Israel... mesmo, né? Da comunicação lá na prefeitura. E Israel, o que desencadeou a saída, né, a exoneração, foi logo após aquela situação daquela cena que foi flagrada pelo Metrópolis, publicada pelo portal Metrópolis, em que mostra um dinheiro vivo numa sacola, em que está saindo ali da Secretaria de Comunicação. O Jacques Serafim, ele já esteve na equipe de comunicação da Prefeitura de Manaus. Ele era subsecretário do Israel Conte. Então, ele já conhecia ali aquele ambiente, já trabalhou com o prefeito Davi Almeida, enfim, fazia parte daquela equipe, está no ambiente o caminho dele. Das pedras, né? Sim, e ele foi cogitado até como candidato de uma cidade do interior, mas foi retirado dessa possibilidade justamente para acompanhar Davi Almeida nessa parte da comunicação, que faz uma diferença gigantesca quando o assunto é eleição, né? E também cuidar da prefeitura em um momento de crise. Então ele está sendo chamado aí para a missão que eu imagino que ele pode dar conta. É pesada a missão, mas ele possivelmente dará conta. Agora, Cíntia Blink, o lendário Egberto Batista, né, marqueteiro aí já de muitas gerações, ele também está na comunicação de Davi Almeida nesse processo novo aí, ou já está há algum tempo? Ele aparece aí, porque na verdade Davi Almeida estava acompanhado de Martinelli, né? Sim, que também é o mesmo time, Marcos Martinelli, que ele estava cuidando aí dessa estratégia de comunicação do prefeito, e agora vem Egberto Batista, que é mais conhecido no meio político como o Bruxo. Tem outros também, codinomes, mas... Não, a mim foi apresentado muito bastidor. Entendo. Aí fica um pouco, depois das... 21, talvez? O Martinelli que você falou, ele estava com o Roberto Cidade. Perdão, sim. Ele estava com o Roberto Cidade. O Roberto Cidade agora está com o Chico Mendes. Olha aí. Que vai acompanhá-lo. E Egberto com Davi Almeida. Chico Mendes, que fez a campanha de Wilson Lima. Sim. A última campanha de Wilson Lima. Não a primeira de governador, mas a de reeleição. Agora a reeleição, sim. E aí a gente pode passar a ver um cidade mais agressivo. Tanto que ele fez aí um novo vídeo em que ele ataca tanto Amon quanto o prefeito Davi Almeida, né? Ele fala sobre a água, Amon ficou muito conhecido na época que ele fez campanha para ser deputado federal, porque ele tinha um tempo bem curtinho, que era 1 segundo, 3 segundos, uma coisa assim, e aí ele falava beba água. Então, todo mundo ficou sabendo, isso até foi assunto nacionalmente. Sim, foi, ele ganhou uma eleição só com essa frase, beba água. E aí cidade vai e faz um vídeo, precisa beber água, mas qual a qualidade dessa água? Então ele direciona, justamente faz você lembrar de Ramon Mandel, e ele fala da corrida na Ponta Negra. É legal correr na Ponta Negra, mas tem outras prioridades e tal. Então, ele tá mais agressivo na campanha. Ele já era uma pessoa
que gosta de uma indireta, sabe? Então acho que não foi difícil convencê-lo a mudar aí a comunicação. E agora ele tá mais ainda focado nisso. Quem tem uma votação que não é tão alta, ele não é tão conhecido da massa, apesar de ser presidente da Assembleia. A Assembleia, ela é mais distante, né? Normalmente a gente olha pro governador, não exatamente pra Assembleia. Então ele tem o desafio de se fazer popular. E para isso ele tá tentando atacar quem agora tá em cima. E agora ele tá mais ríspido, ele tá alfinetando mesmo todo mundo. Exatamente. Roberto Cidade. Não vem mais só com uma proposta de olha como tá o ônibus, tem que melhorar. Agora ele traz praticamente o nome aí de quem ele tá falando, nome e sobrenome, sabe? Tá mais certinho essa flechada aí de indireta. Beleza, Blink, nós inclusive comentamos sobre esse assunto, mas é legal você atualizar-nos sobre esse processo. O pré-candidato Roberto Cidade foi denunciado pela prática de propaganda antecipada por meio de publicidade oficial do Poder Legislativo do Amazonas. Como é que está a situação atual dessa circunstância? Pois é, lembra que a gente até falou disso, que na verdade foi o Comitê de Combate à Corrupção que começou com essa história. Sim. Ele fez a denúncia no Ministério Público, aí o Ministério... Por que essa denúncia, né? Porque tem o Minuto Assembleia. Para o Comitê de Combate à Corrupção, esse Minuto Assembleia estava sendo usado para fazer uma propaganda fora de hora ali do atual presidente da Assembleia, Roberto Cidade, que é pré-candidato, já se lançou como pré-candidato a prefeito de Manaus. Então, o comitê entendeu, olha, aqui tá rolando uma campanha que não poderia. Aí levou isso ao Ministério Público do Amazonas. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas encaminhou isso à Procuradoria Eleitoral do Ministério Público Federal. Então, saiu das mãos ali do Ministério Público do Amazonas, que disse que também identifica que há um problema, mas ele passa para a mão do Ministério Público Federal. E agora cabe à Procuradoria Eleitoral, na esfera federal, dizer, isso aqui sim, teve propaganda ou não teve propaganda, e aí levar esse assunto, se for o caso, para a Justiça Eleitoral e ver como é que isso vai terminar. Se desenrolar aí. Mas é esse o caso hoje. A atualização desse caso é essa. Boa. Podemos falar da briga que rolou em Ipixuna? Claro. Por favor. Gente, vereadores entraram numa briga, e não é briga assim de bater boca, não. Eu tô falando de voar cadeira, viu? Voou cadeira, teve gente que quebrou dedo, foi desse jeito. E olha que é uma Câmara pequenininha. O que aconteceu? O vereador Edisandro Carvalho, ele é de oposição. O Alberci Pereira, ele apresentou alguns PLs, ele é da base, né, do governo lá. E aí tinham 3 projetos de lei: criação da Secretaria de Patrimônio do município, aumento do salário de conselheiros tutelares, criação do cargo de procurador adjunto do município com salário de R$11 mil. Aí o Edisandro, que é oposição, votou contrário a tudo isso. O Alberci Pereira, que é da situação, ficou revoltado e começou um bate-boca. Esse bate-boca evoluiu ou involuiu, não sei como tratar aqui, pra uma briga de mão mesmo, uma briga de tacar a cadeira e tudo isso. A Alberci quebrou um dos dedos e, de acordo com a vereadora Anne Silvério, ela fez um BO contra o Alberci porque ela filmou tudo isso e foi ameaçada porque filmou toda a confusão. Caramba! Então, Ipixuna... Sobrou pra todo mundo. Até pra mulher que só tava filmando. Exatamente. Registrando ali o barraco. Que exatamente. Maravilha. Isso é como está sendo tratado. Saiu na net isso? Não, né? Certamente viralizou bem. Procurar. E só pra gente finalizar aqui, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas teve sessão hoje do Pleno e foram julgadas as contas do governador Wilson Lima de 2022 e ela foi aprovada com ressalvas. Ficou aí na relatoria do conselheiro Mário de Mello, que justamente sugeriu a aprovação com ressalvas, e foi o que aconteceu no fim das contas. Então, foi aprovada, mas há ressalvas.
É isso, trago mais informação para você amanhã. Boa noite, Cíntia. Até amanhã, então. Obrigada. Até amanhã, Cíntia. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E continue em 100,7 daqui a pouquinho. Em Brasília, audiência pública debate regulamentação da atividade dos motoristas de aplicativo. Assunto interessante, importantíssimo, esperado e polêmico, hein? É o nosso assunto em instantes já. 18 horas. Agora, hein, conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido. Durante o dia e a noite, a mínima prevista é de 24 graus. A máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 74% e a umidade relativa do ar fica entre 72% e 96%. E março de 2024 agora, foi o mês mais quente já registrado, de acordo com o relatório divulgado pelo Observatório Europeu Copérnicos. Nesta segunda-feira, muito quente, hein, Carlão? E este é o 10º mês consecutivo de recorde de calor, com temperatura 1,58 graus Celsius acima da média da era pré-industrial, isso lá no século XIX. Estou falando de temperatura global mais alta. Sim. Bom, ainda segundo os cientistas, as causas são as emissões de gases de efeito estufa, além do El Niño. Mix. Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 24 metros e 11 centímetros acima do nível do mar. Só neste mês de abril, o Rio Negro ficou 46 centímetros mais cheio. 18 horas. Será o melhor mix do Brasil e o presidente Lula, lançou hoje no Palácio do Planalto o programa União com os municípios pela redução dos desmatamentos e incêndios florestais aqui na Amazônia, Karine. E essa iniciativa do governo, Carlão, prevê repasses de 730 milhões de reais para o combate a incêndios e desmatamentos florestais. O repórter Felipe Távora traz mais informações. Vamos conferir. O programa tem como objetivo garantir apoio aos municípios com ações para prevenção, monitoramento, controle e redução dos desmatamentos e da degradação florestal no bioma amazônico. O sociólogo e filiado ao Partido dos Trabalhadores, Lúcio Carril, entende que o método do programa, que envolve a articulação com municípios, pode gerar bons resultados na proteção ao meio ambiente. Os municípios são os agentes que estão lá na ponta. São eles que sofrem, são eles que são afetados diretamente pelo desmatamento e pelos crimes ambientais que são cometidos. O povo que está lá no município, os ribeirinhos, os agricultores familiares, os extrativistas, os pecueiros, esses sofrem com o desmatamento e sofrem com a ação criminosa de quem vem tentar fazer da Amazônia pasto ou retirada ilegal de madeiras. Nós temos sofrido muito aqui na Amazônia, desde já, com o desmatamento e os incêndios criminosos. Nós vivemos isso aqui em Manaus, na área metropolitana, no interior do Amazonas, com o fumaceiro que foi, com a seca, que já é um sinal do aquecimento global, e é fundamental que município, estado, governo federal se articule em políticas públicas para reduzir esse desmatamento e atenda aos agricultores familiares e atenda ao nosso povo do interior com políticas públicas. O programa foi instituído em uma portaria publicada na semana passada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Podem aderir à medida municípios que possuem área total de floresta desmatada ou área desmatada nos últimos 3 anos, que apresentem aumento da taxa de desmatamento em 3 dos últimos 5 anos e que possuam área de alertas de degradação florestal. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E tem cidade do Amazonas entre os 70 municípios prioritários para esse programa lançado hoje, que são Maitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Maués e Itapiranga. Todos aqui, é claro, no estado do Amazonas. Os municípios aptos a participar da iniciativa, eles foram responsáveis por cerca de 78% do desmatamento no bioma no ano de 2022. Mix.
Para 6h38 minutos, e o Tribunal de Justiça do Amazonas prorrogou o prazo de funcionamento do aterro sanitário de Manaus até abril agora de 2028. O prazo anterior terminou em dezembro do ano passado, hein, Karime? Pois Mais 4 anos aí. Dá bastante tempo, né? Essa ação foi julgada pelo desembargador João de Jesus Abdala Simões, que aceitou o acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura de Manaus. O repórter André Meirelles está acompanhando esse assunto e traz os detalhes agora pra gente ao vivo. Boa noite mais uma vez, André. Então, além dessa prorrogação de prazo, a decisão da Justiça prevê que um novo aterro seja instalado. Muito boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Isso mesmo, né? O acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura do município ficou assim, né? Que, semelhante à prorrogação de atividades, a decisão prevê ainda que um novo aterro seja instalado e comece a operar aqui na capital amazonense. A decisão, que foi homologada ontem, trata o processo em questão que discutia o tempo de vida útil do aterro, que fica ali localizado no quilômetro 19 da rodovia M010. Essa ação foi julgada pelo desembargador João de Jesus Abdala Simões. Isso, durante a sessão ali, o relator explicou que o acordo foi feito em consenso dividido em duas partes. Na primeira, se refere ao período de funcionamento do aterro atual, que será prorrogado até abril de 2028. Já a segunda parte é sobre a instalação de um novo aterro para a capital com a desativação do atual, né? A procuradora de Justiça, Silvana Nobre de Lima, expressou inclusive gratidão pelo processo conduzido aí pelo relator, que iniciou um diálogo entre as partes interessadas, visando o bem-estar coletivo da cidade, né? O procurador-geral do município, Rafael Bertazzo, explicou que a prefeitura se comprometeu a apresentar até dezembro deste ano uma atualização do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Ali que se trata ali do lixão, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos na cidade por meio da reutilização e também reciclagem, né? Além disso, se comprometeu a adotar políticas ambientais sustentáveis dentro ali dos órgãos. O acordo foi homologado pela terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas e, assim, de acordo com o procurador-geral do município, a capital amazonense tem uma ótima oportunidade em avançar ainda mais na política de resíduos sólidos, aproveitando também fazendo esse tipo de reciclagem, Karine, Carlão. Exatamente. Lembrando que, paralelamente, vai ser construído aí esse novo aterro. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h42, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E seguimos direto para Brasília. Vamos chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, hoje teve audiência pública para debater a regulamentação da atividade dos motoristas de aplicativo. Como o Carlão falou, um assunto polêmico, importantíssimo. Todo mundo querendo saber a respeito desse resultado. E teve deputado do Amazonas nessa audiência. Conta mais pra gente, Cadu. Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados falando ao vivo com vocês, porque está em andamento essa audiência pública que trata do PLP 12, esse projeto de lei complementar que estabelece uma nova relação de trabalho entre motoristas de aplicativo e as empresas, como a Uber, 99, InDrive e tantas outras aí que atuam nesse segmento, né, Karime? Como se esperava, está sendo um debate muito acalorado, plenário lotado, muita gente a favor desse projeto do governo, também muita gente contra a proposta, todo mundo fazendo piquete, grito de guerra, enfim, tá um barulhaço danado na comissão, no plenário 2 da Câmara, que acaba tumultuando o debate sobre o projeto, né? Então, o que me chamou a atenção, Karime, é que o governo, desde quando o projeto de lei complementar foi apresentado, lá atrás, no fim de março, né, em caráter de urgência constitucional, o governo nunca se propôs a discutir a proposta, né? A bancada governista nunca se comprometeu em empurrar para frente o debate sobre esse projeto, que é polêmico, como você disse. Mas hoje tem uma tropa de choque do governista raivosa defendendo esse projeto. Isso aí eu achei muito estranho. E junto com os deputados da base do governo tem uma torcida organizada que fica aí aplaudindo o deputado governista, fica vaiando o deputado da oposição, tá desse jeito.
para tumultuar mesmo, fazer o debate ser interrompido a todo momento e não se chegar a lugar nenhum. Agora, mais devagar, né, a discussão está acontecendo. O deputado Capitão Alberto Neto é quem está presidindo essa audiência pública. Vários sindicatos e associações já se pronunciaram, a extensa maioria pedindo mudanças na proposta do governo. Algumas categorias pedem que o projeto seja retirado de pauta, outros pedem que seja feita mudanças, que as categorias, a classe seja ouvida e o clamor seja inserido no texto. Essa audiência pública é a primeira que está tratando desse projeto de lei do governo. Como eu falei, está sendo presidida aí pelo Capitão Alberto Neto. E a opinião dele, Karime e Carlão, é que essa proposta precisa passar por modificações, porque no entendimento do deputado, isso que foi interessante, é que quem vai se dar bem, além do governo, ao arrecadar o INSS, é a Uber, que sentou com o governo na época do grupo de trabalho e preparou um texto, uma proposta em que só ela se beneficia, só a Uber se dá bem nessa história. Aí tá fácil. Aí, assim, né? Aí tá fácil. Eu conversei com o deputado agora há pouco, Karime. Vamos ouvir o que ele disse. Bora. A primeira percepção é que os trabalhadores estão insatisfeitos com esse projeto. Então, como é que o governo vai lançar um projeto e, na teoria, ajudar os trabalhadores, que são os motoristas de aplicativos, mas que os motoristas de aplicativo não concordam com esse projeto? É um projeto que coloca um piso na hora trabalhada, isso é muito ruim, bota um piso fixo de mínimo de R$32, a gente já viu muito acontecer, o piso vira teto. Hoje a Uber 99 e outros aplicativos chegam a pagar R$50 a hora trabalhada. Quando ela tiver em lei que ela tem que pagar no mínimo 32, a tendência é baixar para 32. Então os motoristas vão perder novamente. E agora uma taxação, cobrar 27,5% de 7,5% de INSS mais 20% para as empresas patronal, isso vai falir várias empresas. No sentido, não, a Uber não, porque a Uber vai repassar esse dinheiro para o cliente. Mas muitos negócios, como a Garupa, como o InDrive, como que tem no Amazonas muito forte, é o Urbano Norte, que eles cobram apenas uma mensalidade do motorista de aplicativo. Se eles tiverem que pagar uma contribuição patronal, essa de 20%, não vai mais fazer sentido. Então, outros aplicativos vão sumir do mercado e vai ficar apenas a Uber mandando e mostrando como é que deve ser. Então, eu vejo que é um projeto que hoje, do jeito que está, ele é ruim para o motorista de aplicativo. E se a Uber passar esse valor do aumento do imposto para o cliente, olha o que vai acontecer. A corrida vai ficar mais cara. A corrida estando mais cara, é menos gente usando. Se é menos gente usando, são menos trabalhadores. Pode acontecer um desemprego em massa se esse projeto, do jeito que está, for aprovado. Lógico que a gente está começando a discutir, tem emendas para que a gente possa aperfeiçoar e trazer um ambiente mais saudável para o mundo dos aplicativos. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado Capitão Alberto Neto, deputado federal, a respeito desse debate, da regulamentação da atividade dos motoristas de aplicativo. Mas é temerário, né? Estávamos aqui, eu e Carlão, a gente está conversando aqui, porque a alternativa para muitos que ficaram desempregados é justamente ser motorista de aplicativo. Daí, se onerar, se tiver que pagar, se incidir tantas taxas e cobranças do governo federal, acabou essa alternativa. O que vai acontecer? Um aumento de gente desempregada, né? Quer dizer, o Brasil já nem está falido, né? A população brasileira já nem está devendo tanto. Agora, então, o quadro vai ser pior. Cadu, conta pra gente, o que a gente pode esperar disso? Olha, desse debate ainda está muito verde, a discussão é muito grande. Como eu disse, o governo está lá nessa audiência pública fazendo auê, né? Tem uma torcida organizada que está atrapalhando muito o debate, mas está avançando devagar. Mas, de qualquer forma, o recado foi dado, é que os motoristas de aplicativo não concordam com o texto que está aí, e o Capitão Alberto Neto, ele foi enfático nesse ponto. Só quem vai se dar bem nesse projeto, além do governo, é a Uber, que preparou aí, que está tentando tirar os concorrentes do jogo, estabelecendo uma arrecadação, ou seja, quem não aguenta bebe água. E aí só a Uber ela diminui de tamanho, porque vai arrecadar, só fica quem pode.
mas ela se mantém no mercado. Agora, Karime, tá rolando um acordo para que seja retirada a urgência constitucional desse projeto de lei. Com a urgência, o Congresso tem 45 dias para votar a matéria, senão tranca a pauta do plenário. O acordo seria retirar essa urgência constitucional, só quem pode fazer são os partidos da base do governo, mas assegurando que esse PL, ele tem que ser votado até julho, antes do recesso parlamentar. Então é possível que a discussão seja estendida até lá julho, desde que seja cumprida essa promessa de votar, de discutir e votar esse PLP 12. Karime, Carlão. Cadu, o que eu não entendo é por que mexer, né, numa situação que tá dando tão certo, né, cara? Que nem a Karime falou, empregou tanta gente, tirou tanta gente do sufoco. Pra que mexer nisso? Mas enfim, a questão, Carlão, é uma opinião minha, eu acho que o governo não tem que entrar nesse debate, porque essa questão de economia digital é outro setor e o próprio governo precisa estudar sobre isso. A grande questão é a exploração dos aplicativos sobre os motoristas. Eu disse para vocês, eu fui motorista de Uber aqui em Brasília e eu sei a mão pesada das empresas. Eles cobram 40%, 50%, eles tiram de cada corrida 40%, 50%. Mas aí você falou legal, é o governo que não tem nada a ver com esse processo, porque o governo normalmente abocanha demais. Pronto, mas, aí você explicou tudo, Carlão. Aí é uma conversa paralela sem entrar o governo. Tem que tirar, diminuir a exploração dos aplicativos sobre os motoristas. Exatamente. Ei, Cadu, olha só, a janela partidária já fechou, hein? Quem pegou, quem não pegou, não pega mais, Cadu. O PT do presidente Lula... Jorge Mateus, né? O PT do presidente Lula e o PL, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro vão se enfrentar, olha só que detalhe interessante, em pelo menos 12 capitais do país, a metade praticamente. A polarização política vai dar o tom das eleições municipais, Cadu. Vai ser uma situação aí interessante, né? Vai ser uma disputa legal de acompanhar, né, cara? Exatamente, Carlão. A polarização prevaleceu na janela partidária e provavelmente vai ser o enredo dessas eleições municipais, porque, como você disse aí, 12 capitais brasileiras, entre elas Manaus, vão ter uma disputa rivalizada entre PT de Lula e PL de Bolsonaro. Quem vai ter disputa entre PT e PL? Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Manaus, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Florianópolis e Vitória. O PL tem aí a meta ambiciosa de ter candidatos próprios em 19 capitais, Carlão. Já o PT, que nas últimas eleições estava bastante enfraquecido, né, não conseguiu eleger nenhum prefeito de capital, dessa vez tem 16 candidaturas próprias. Isso aí é o efeito Lula presidente, né? Todo mundo sabe que a máquina do governo é muito forte. E ajuda, né? Ajuda, né? Com claro, dinheiro, com baba. Com muitas emendas parlamentares, né? Muitos recursos de ministérios para as prefeituras, né? Enfim, aquilo que a gente já conhece. E então, fora da polarização, Carlão, a chamada terceira via, lembra dela? Tem o PSD, tem o MDB, que são os dois partidos que tiveram até que uma boa adesão de novos integrantes nessa janela partidária. Isso possibilitou também algumas candidaturas próprias. O MDB, por exemplo, ele vai ter candidato próprio em BH, Belo Horizonte, Belém, Porto Velho e São Paulo. O Ricardo Nunes, ele é do MDB, então ele vai disputar fortemente ali com o Ricardo Boulos. Mas o fato, Carlão, é que o PT e PL vão dar o tom da disputa política e, mais uma vez, as pautas de costume devem falar mais alto em relação às pautas que realmente são de atribuição dos prefeitos. Buracos, saúde, educação, enfim. Isso aí a gente precisa prestar bastante atenção, né, Carlão? Porque o debate promete ser bastante confuso e a gente precisa saber o que realmente importa na hora de ouvir as propostas de cada candidato. Sem dúvida. Por isso que a polarização é boa, mas também ela tem o seu prejuízo. Carlão e Karime. Beleza, Cadu. Ok, Cadu, obrigada pelas informações. Boa noite, até amanhã. Valeu, gente. Tchau. Legal, 6h53. 18 horas. Só tem participação, Karime Leão, nossos ouvintes aqui no WhatsApp. Manda aí. Olha lá, nós vamos conferir agora a participação aqui no 18 horas. Quem mandou pra gente mandou um áudio, inclusive, olha que legal. Foi o Joabes do Santa Etelvina. É com você, Joabes. Fala, Mix, Joabes aqui de Santa Etelvina. É incansável ficar
denunciando esse governo. É incansável ficar esperando alguma mudança em relação à segurança pública, em relação à saúde, em relação aos vários fatores. Eu não sei até quando a gente vai ficar sofrendo assim, sofrendo e vivendo isso na pele. É verdade. Não sei até quando. Eu acho que o que resta é orar, pedir para Deus acelerar esse ano para passar logo essa má gestão aí e bola para frente, né? Ficar em nossas casas, sempre a proteção de Deus e pedir sempre a segurança, porque as polícias aí tem mais de 2.500 aprovados aí, o governo no chão, e além disso, polícia com a defasagem de salário de forma absurda, aí mais de 4 anos. Eu não sei. Valeu. 18 horas. Valeu, Joabes. Tá aí, tá certíssimo. A insegurança tá terrível, né, Carlão? Sim. Carlão, a gente tem outra participação Olha aqui. que legal. Que é o meu nome é Edson Granja, do Parque 10. Ele Fala, gostaria Edson. de relatar aqui o absurdo que está acontecendo no nosso estado. A decisão do campeonato amazonense não vai ser disputada na Arena da Amazônia, porque lá vai acontecer um show, né? Entendo que a arena foi feita para partidas de futebol e não para show. Isso Atividades é vergonhoso. esportivas, né? Tá De modo aí, geral, tá aí né? a reclamação do Edson Granja, lá do Parque 10. Valeu, Edson. Inclusive, quem pode aqui comentar a respeito desse assunto é Cid Soares, que está entrando agora para falar com a gente, né, Carlão? Sobre esporte. Chama aí o Cid, Carlão. Valeu, Joabes, e valeu aí, esse daí é o Joabes é do Santa Etelvina. Esse é o Edson Granja. Edson Granja, valeu então. Agora são 6 horas e 55 minutos, você no melhor mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Que legal, vamos conferir aí o esporte. Cid Soares de volta na área depois aí de um retiro. Merecidas férias, né, Cid? Um retiro espiritual. Tá certo. Retiro Ei, espiritual. Cid, agora conta pra gente, você concorda com essa reclamação do nosso ouvinte da questão da arena? Claro, faz do todo Edson sentido, Granja? né? Vai ter jogo porque vai ter show. Vai ter show e não vai ter, o final não vai ter lá. Mas falta organização, né? Que é a prioridade lá, Cid? É o esporte, é uma né? questão de repente, organização. Eu acho que sim, né? É uma coisa de combinar, não combinaram com os russos. Acho que o game pode funcionar para show. Choque de agenda. É um choque de agenda. Eu acho que a prioridade, claro, é o esporte. Mas precisava ter feito aí uma organização, conversar todo mundo e acertar quem iria se apresentar. Talvez o show tivesse já marcado antes da decisão da questão. Pode ser, mas eu acho que é uma questão realmente de organização. Faltou isso. Resumindo, é isso, organização. Cidão, o que temos para hoje no esporte? Vamos lá então, olha, com a classificação aí do Manaus para a final do Campeonato Amazonense, a decisão contra o Amazonas será inédita pelo 5º ano seguido. A última vez que os dois clubes repetiram a final foi em 2019, com o jogo entre Manaus e Fast Clube. De lá até hoje, foram 4 confrontos que jamais aconteceram. Desde 2017, o Manaus tem chegado em finais, conquistou 5 títulos e de 6 decisões aí que disputou. O Gavião foi campeão pela última vez em 2022 sobre o Princesa dos Solimões. Já o Amazonas fez uma única final no ano passado, quando conquistou o título sobre o Manauara. E olha, eu estava em São Paulo nessas férias agora, né? Eu estava lá em São Paulo e acompanhei um jogo aí do Palmeiras, que acabou sendo tricampeão aí do Paulistão após 90 anos nesse último domingo. O Verdão venceu o Santos por 2-0 e o Allianz Parque virou uma festa espetacular. Gols aí foram de Rafael Veiga de pênalti e Aníbal Moreno. Para quem assistiu sabe que eu tô falando, né? Um tremendo jogo. Endrick brilhou. O Endrick é um garoto muito novo. Durante todo o jogo ele foi eleito, inclusive, o melhor jogador da partida. E em sua última final, antes de ir pro Real Madrid, ele sofreu aí o pênalti do primeiro gol, né? Roubou a bola para começar a jogada do segundo e procurou a bola durante toda a partida. A dirigente do clube também merece as flores desse game todo, que a Leila Pereira, né, disse aí, que é a presidente de um dos maiores clubes do mundo e que está sempre disposta a contribuir com o crescimento do futebol aqui no Brasil. E olha, só lembrando que daqui a pouco tem Fluminense e Colo-Colo, que se encontram às 8 da noite, horário de Manaus, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América deste ano de 2024, disputada hoje no Maracanã, terra de Dona Caribe Leão, na sua área lá, Caribe. Olha, a partida será exibida ao vivo e online.
E nós temos aí 2 viradas, né? E 6 gols. O Real Manchester City, o Real e o Manchester City empataram num jogo super maluco ainda há pouco, né? Na Champions, por 3-3 em Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida aí das quartas de final da Liga dos Campeões. O Rubem Dias marcou contra, Rodrigo e Valverde fizeram para o Real. Os lances aconteceram aos 12 e aos 14 do primeiro tempo e aos 34 da etapa final, respectivamente. Bernardo Silva, Foden e Guardiol marcaram pelo lado do City. Os 3 golaços saíram aí aos 2 minutos aí da etapa inicial e aos 21 e 26 do segundo tempo. Portanto, meninos, é o que temos para hoje. Encerramos, mas a gente volta amanhã. Valeu, Zá. Bem-vindo de volta. Valeu, querido. Bem-vindo. A terrinha. Até. Agora 6h59, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os indicadores nesta semana apontam para o crescimento da produção industrial na Zona Franca de Manaus. A Suframa informou que em janeiro o faturamento do polo industrial de Manaus cresceu 12,26% em relação a janeiro do ano de 2023, ano passado. O IBGE informou hoje que a produção industrial no Amazonas operava em fevereiro em nível 22,1% superior ao de antes da pandemia de Covid-19. Foi o maior crescimento entre os estados pesquisados. Os números são bons para a economia do estado e apontam a pujança do modelo Zona Franca de Manaus. Mas são bons principalmente porque significam mais impostos para os cofres públicos. Impostos que, pagos pelas empresas e trabalhadores, não têm melhorado como deveriam melhorar os serviços prestados aos cidadãos, a nós. E ninguém pode esquecer que a melhoria nas áreas de saúde, educação e segurança deveriam ser o primeiro e mais importante motivo da existência da Zona Franca de Manaus. 18 horas. Tem a saideira, Karine? Tem a saideira, gente. É o seguinte, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná formaram maioria contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil hoje, lá em Curitiba. Moro e os suplentes, eles respondem por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. Na sessão hoje, os desembargadores chegaram ao placar de 4-2 pela permanência. Favorável ao Moro. Exatamente. Hora 7:01, você no melhor mix do Brasil. Finalizamos então mais uma edição do 18 horas. Valeu, Karime. Obrigada pela companhia, gente. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. Da amanhã.